contexto da educação escolar em Pernambuco, a gente sempre diz que ele é uma história. Por que é uma história? Porque antes, desde 1940, 1940 é quando data a construção da primeira escola no território Pancararu. A escola Carlos Estevo, que leva o nome do historiador, e ele esteve aqui nessas terras em 1930 em Pernambuco, 1936, 1938 data os primeiros registros do Carlos Estevo. E ele, em nossos antepassados anterior, já no início do século, já viajavam para o Rio de Janeiro, que era a capital na época, né, depois de Salvador era a capital do Brasil, em busca desse reconhecimento. E olhe que eles iam a pés, imagine a pés para o Rio de Janeiro, né? Então o Carlos Estevo passou em Águas Belas, né, passou por aqui também, e nossos indígenas foram expulsos da antiga Maloca, né, que hoje seria onde está a igreja de Nossa Senhora da Saúde no município de Itacaratu. É a cisterna, né? Essa é uma construção muito importante aqui para o pessoal, porque como tem pouca água, essa cisterna tem um sistema de recolher para casa quanto para a criação. Então vocês vão ver muita cisterna construída aqui do lado das casas. É um recurso que eles têm para conviver com a falta d'água. Tá? Essa escola é a Dr. Carlos Estevo, é uma das primeiras escolas desde o reconhecimento do povo Pancararu. Ela foi construída e hoje ela se encontra reformada pelo governo do estado. Foi a FUNAI que construiu em 1940 e pouco, nessa faixa de anos, que foi logo que construiu o posto, né, que nós temos lá aí vizinho, foi construída a escola, ainda na época do SPI. Né, o Serviço de Proteção ao Índio, que essa escola era mantida por funcionários da FUNAI, né, que vinham de fora, para atender a todo o território Pancararu. Todo mundo estudava nessa escola da terra Pancararu. A sala de aula, os professores, eles eram muito
como é que diz? Eles eram muito secos no sentido da especificidade nossa. Até porque eles não tinham aquela visão. Eles eram da FUNAI, então eles estavam aqui para ensinar. Ensinar os conteúdos que eles faziam. Eles não respeitavam, como eu disse ontem, quando a gente começava a cantar ou então balançar o maracá, elas mandavam a gente parar. Além de não respeitar, ele trazia uma cultura delas e nós, inocentemente, tinha que aceitar, né? E eu lembro que quando nós estávamos, assim, como eu disse, no dia, na Semana do Índio, que era o dia do índio, ou então o dia da bandeira, eram essas comemorações que não tinha nada a ver conosco. E nós não tínhamos a liberdade de colocar o que nós queríamos aprender, era o que elas traziam. E há de você se não aprendesse. Eu, graças a Deus, nunca levei a palmatória que tinha uma régua desse tamanho de pau, né? O que o aluno que era desobediente levava da casa até umas horas, tinha uns carocinhos de milho. E eu tinha medo. É uma luta um pouco difícil, porque muitas vezes nós temos que travar uma luta conosco, com o meu eu. Imagine eu que estudei em uma escola até a antiga 4ª série em terras indígenas, escola em terras indígenas, mas não escolas indígenas. Daqui eu saio para a cidade e sou escolarizada em um formato de escola colonizadora, né? E lá eu concluo o que hoje chama de ensino fundamental, ensino médio, vou para uma faculdade do colonizador, tudo não indígena. Então eu trago para minha aldeia, para minha escola, todos os costumes dessa cidade. Eu me profissionalizo aprendendo a fazer um PPP, um projeto político-pedagógico da escola do Branco, um currículo da escola do Branco. Eu tenho o domínio total dos saberes que o Branco me ensinou. Então isso está aqui. Isso foram anos na minha vida. Então eu chego aqui, a gente costuma dizer que nós temos que desconstruir. Então eu tenho que travar uma luta comigo mesmo de desconstrução de tudo aquilo que eu aprendi para sistematizar os saberes do meu povo dentro dessa escola. Eu vou desconstruir aquela história do dia 19 de abril, eu vou desconstruir o coelhinho da Páscoa, eu vou desconstruir a ideia estereotipada de São João, que é desfazer do nosso homem e mulher agricultores e agricultoras. Eu tenho que desconstruir a ideia de 7 de setembro, de dia 12 de outubro, de uma série de datas comemorativas que foi colocada pelo colonizador, que não tem nada a ver com o meu povo. Nasci aqui, me criei. Eu também saí também à idade de 13 anos para Paulo Afonso trabalhar, para poder sobreviver. Porque as terras, a maioria das terras até hoje estão na mão dos porceiros e muitos pancararu saíram daqui para ir trabalhar fora. Sempre voltava para cá, ia trabalhar e sempre em 15 em 15 eu estava aqui dentro da nossa nação pancararu. No inteirar os 20 anos, aproximadamente os 20 anos, eu fui a São Paulo. E eu saí daqui foi em busca da sobrevivência, para mandar algum dinheiro para umas famílias que estavam aqui. Passava muita necessidade também. Quando foi em 97 para 98, eu vim para minha nação, Pancararu. E quando cheguei aqui foi com muita alegria, e o povo me receberam. E de 97, aliás, quando eu cheguei aqui, era na época dos rituais, fevereiro para março. Então eu fui andando dentro das escolas, os professores brancos não gostavam, até o próprio mesmo, o nosso parente, não gostava, porque eu entrava dentro da sala de aula e ia falando com eles, e eu fui fazendo aquele trabalho de rotina, sempre na semana, 2 vezes. E sei que daí por diante a gente fomos já tendo os encontros, Elisa, eu, mais outros professores, já tinha na lei que o Estado tinha o dever e a obrigação de assumir
as escolas estadualizar e assumir os indígenas. E a gente fomos juntando os 6 povos para 7 povos do estado de Pernambuco, né? Com a liderança. Foi quando nós criamos a COPIP, Comissão dos Professores Indígenas de Pernambuco, que foi lá em Chucuru. E daí a gente começou a fazer esse encontro e elaborando documentos. Aqui em Pancararu encontramos, em Chucuru, em Funiô, em Trucá, em Capinauá, em Cambiuá. Porque cada dia a gente precisa estar provando para o Estado que nós existimos, que nós temos uma demanda para apresentar, que nós não só temos educação infantil, que nós precisamos de um mestrado, que nós precisamos de um doutorado, precisamos de uma especialização, que nós precisamos de uma formação continuada, que nós precisamos que seja aprovado o nosso currículo intercultural, que nós precisamos confeccionar nossos materiais específicos. A educação ela só vai ser reconhecida e, de fato, valorizada quando estiver tudo em nossas mãos, com toda a legalidade e com todo o apoio técnico e financeiro. Hoje a gente disputa uma relação com o Estado, uma das questões principais é o reconhecimento da categoria de professor indígena. Nós temos professores há mais de 10 anos, tudo com contratos temporários. Isso, para mim, é uma vergonha para o Estado. Aí você fica naquela ansiedade, agora vai sair. De repente, muda de governo, muda de secretário, e aí acaba, aquele material não existe mais, vamos começar tudo do zero. Então, desde 2004 vem essa enrolação. Constrói o currículo, tem um material bastante interessante, todos os povos sabem o que querem, e a gente não consegue efetivar de verdade. A última formação, nós já estamos em 2015, em 2015 já está outro debate de currículo, começando do zero. Uma equipe de especialistas leva a gente para alguns hotéis. Nós questionamos que essa formação deve ser feita internamente no povo, porque aí tem uma discussão maior, na coletividade, porque quem sabe o que quer é quem está vivendo a sua realidade. A primeira escola era da FUNAI, as primeiras escolas da educação escolar aqui era a FUNAI, e eu digo que era escola em terras indígenas, mas não escola indígena. Então escola indígena é uma outra coisa. Por quê? Porque mesmo sendo da FUNAI, e depois passou com a portaria do MEC lá em 91, que tira a educação da FUNAI, passa para o MEC, mas não fica para o MEC, por sua vez passa para o município. E aí o município tratava as nossas escolas como escolas rurais. E as escolas rurais, que hoje chamam Escola do Campo, Educação do Campo, ela era uma reprodução da escola da cidade. E aí a gente volta na Constituição Federal anterior a de 1988, e a própria LDB anterior a de 96, que ela dizia que o objetivo era integrar o índio, era assimilar a comunhão nacional. E aí existe registro que 20 anos depois não existia mais indígena. Por quê? Iriam nos matar de veneno, de bala, como fizeram no passado? Não, eles iriam nos matar na memória, culturalmente. E aí o que a gente sabe é que os municípios não nos tratam como indígenas, né? Além de serem nossos inimigos, porque eles são compostos de fazendeiros, porque os fazendeiros poceiros são os políticos em todo o Brasil, são os ditos poderosos que se acham poderosos. Claro que eles não iam valorizar a nossa cultura, os nossos processos próprios de aprendizagem, muito menos a nossa forma de viver e de organização social. O que nesse PPP precisa estar escrito. Se as nossas escolas precisam ter padrões do Estado, não é necessário. Se as nossas escolas só podem funcionar se tiver autorização, para a gente não é necessário. A gente fala sempre o seguinte: houve demanda, houve uma necessidade, a comunidade se interessou para aquela modalidade de ensino, então isso para nós é o que é mais importante. E a comunidade, uma reunião aberta, onde todo mundo dá a sua opinião e todos podem colaborar com essa discussão. Não é fechado, porque jamais, se você fala de uma gestão democrática, se você fala de uma educação escolar indígena, você não pode estar travando essas discussões, ela tem que estar aberta mesmo em plenária. Só assim você vai ter um trabalho alicerçado de verdade, né, e de confiança para a comunidade.
Hoje ele já está num estado bem equilibrado, a gente está dependendo só de uma nova encaminhamento para que a Secretaria dê o último parecer, porque eu tenho uma lista, às vezes que vai e volta, né? Precisa na página tal dizer sobre esse texto. Não entendi o que foi querer dizer com essa história. Então isso para a gente é muito difícil, porque quem está na normatização ela está acostumada com o PPP de uma escola de não índio, de uma escola que funciona lá em Recife, uma escola que funciona na Zona da Mata, no Agreste, né? Talvez uma escola do campo, que é uma um pouco parecida com a educação indígena, mas ela não tem o conhecimento de uma escola indígena. Ela não conhece a especificidade, nem conhece as leis que são aprovadas para facilitar a autonomia da educação escolar indígena. Então ela trata todos com a mesma caixinha. E ela precisa entender que essa caixinha ela não pode moldar todo mundo na mesma forma. Devido eu também ser meio artístico, né? Aí eu tratei de mostrar o que Pancararu tem. Então que Pancararu aqui tem história que vem lá de longe. Nas décadas de 1852 foi quando ele nasceu. Então se ele nasceu nesse tempo, já com a misturinha de índio com branco, nós não podemos se julgar por isso, porque já vem de longe, né? Quando a gente escolheu o nome do museu, Museu Escola, por quê? Nosso objetivo é estar multiplicando dentro da escola com os alunos e os professores. Como eu disse no início, reforçando a questão da leitura e da escrita. Tudo que faz aqui volta para a leitura e escrita. Da oralidade, depois parte para os textos, as redações, aonde a gente está registrando a memória, a história e a nossa cultura com os alunos. Né? Tudo que é construído aqui, nós mesmos, como eu disse, a gente não espera para ninguém vir fazer projeto ou financiar, não, é nosso bolso, nós mesmos bancamos. Ninguém, nem aquele vascanguinha, mesmo chorando, mas tem que contribuir, que ele está hoje por causa da nossa luta, por causa do movimento, então ele tem que entender que tem que contribuir. Até que às vezes eu sou um pouco chata quando eu chamo a atenção de todos, no sentido de dizer, nas escolas, tanto o professor tem que contribuir com tanto, X. E eles têm que contribuir, porque é uma causa nossa. Nós abraçamos, foi nós que quisemos uma escola específica e diferenciada, então nós não podemos estar esperando direto pelos parceiros, nem ninguém que faça projetos que venha dar assim, de mão beijada a gente não. A gente vai à luta, bota a mão na massa. Só vai acreditar na escola diferenciada quando todo mundo, todos os professores estiverem formados. E aí a gente vai estar de braços cruzados esperando, né, que a graça venha de graça. Então é a forma da gente fazer valer a busca da nossa luta, né, trazendo esses projetos como uma forma de estar assim, direcionando o nosso específico, né, de uma forma que ele vem fortalecer e contribuir de uma forma prazerosa. Nós sentíamos a necessidade de um espaço, né, de construir esse espaço.
Pra gente, no futuro a gente não poderia mais estar subindo e descendo, né? Para estar presente no território todo, Pancararu. Então vamos ver uma forma da gente ter um espaço. Aí quando ganhamos o espaço, agora vamos fazer o nome, criar o nome. Não, vai ser o nome do projeto, né? Já que trabalhava arte, cultura e educação física, tudo junto, então vai ser o nome do museu. A escola é nossa, a educação é nossa, então nós que temos que fazer ela, não esperar que os outros venham fazer, né? Mas foi assim de grande importância esse espaço, porque a gente não tinha. E com muita luta a gente conseguiu o projeto para poder construir. Foi pouco dinheiro, foi quanto? 24 mil para construir aqui. A educação escolar indígena, eu sonho muito, acredito bastante que nós só vamos conseguir coisas melhores para a nossa população quando a gente tiver uma formação adequada. Que essa formação não precisa ser no Instituto Federal, não. Ela precisa ser uma formação interna do povo, mas com qualidade. Mas que essa formação traga subsídios, que fale da realidade, que traga sonhos, que as pessoas devem saber que naquela comunidade existe uma demanda, mas que você não pode fugir do real. Educação, direito. Vamos avançar. Avançaremos. Vamos avançar. Avançaremos. Agora dá tchau pra câmera. Agradecemos de coração essa visita. Se puderem mais e mais tempo, para a gente poder apresentar mais. Então a gente se sente super feliz por ter vocês aqui e que vocês façam essa visita e ao verem, assistirem depois o que a gente passou para vocês, vocês vão sentir a felicidade, a força, os arrepios. Muito bom. Yeah.